Olá, alunos! Na nossa videoaula de hoje, vamos tratar do tema Projetos Interdisciplinares, uma pedagogia da e para a infância. Hoje fala-se muito em projetos de ensino, projetos escolares, projetos institucionais. Mas, na verdade, o que existe é uma grande confusão entre esses termos. As pessoas na escola ou nas secretarias de educação tratam como se tivessem o mesmo significado. Também é um engano comum as pessoas tratarem a pedagogia de projetos interdisciplinares como se fossem as outras metodologias ativas, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Metodologias ativas como centro de interesses, temas geradores ou currículo por atividades são pensados como se fossem pedagogia de projetos, ou seja, a escola continua trabalhando com centros de interesse e com globalização de conteúdos, mas acaba denominando essa prática de pedagogia de projetos interdisciplinares. Uma diretora apresenta sua escola para um visitante. Ela o acompanha até uma das salas de aula. O visitante observa as crianças e a professora. A diretora orgulhosamente afirma: "Esse é o meu projeto de ensino." Muitas vezes, os professores chamam de projetos toda e qualquer proposta docente que eles idealizam e realizam com seus alunos. Mas, na verdade, esses projetos de ensino podem ser chamados de planos de estudos, mas ainda não são pedagogia de projetos interdisciplinares. O planejamento de eventos comemorativos na escola, às vezes também é chamado de projetos. Eles podem reunir professores, alunos e funcionários num planejamento participativo, democrático, coletivo. Podem até serem inseridos como projetos institucionais, mas também ainda não são pedagogia de projetos interdisciplinares. A confusão continua porque muitos dirigentes educacionais buscam o modismo pedagógico, ou seja, aquela proposta, aquela metodologia ativa que está sendo mais comentada, de vanguarda, para não ficar fora de moda. A pedagogia de projetos interdisciplinares não é um modismo pedagógico. Ele não vem para revolucionar a escola e superar tudo que a escola já fez até então. Sua história, sua didática, sua prática com professores, alunos e comunidade escolar. Não é que nem aquele comercial de produto de limpeza em que a dona de casa se vê convencida pelo vendedor a substituir os seus produtos que já usava convencionalmente por um novo revolucionário que vai substituir com grande vantagem todos aqueles que ela utilizava antes. Para que não nos frustremos com expectativas além do alcance da pedagogia de projetos interdisciplinares, é importante que nós conheçamos a fundo o que é a pedagogia de projetos e como aplicá-la na escola, para que a gente não faça uma prática impensada, sem reflexão, sem o estudo. Porque sendo assim, ela vai esmorecer ao longo do ano e logo vai ser substituída por uma nova prática pedagógica em voga, sem criar tradição na escola. Por isso, agora vamos conhecer um pressuposto teórico dos mais importantes para entendermos a pedagogia de projetos, que é a concepção de infância. Sempre que desenvolvemos um protótipo, tanto na indústria de produtos quanto na indústria cultural, nós pensamos no público-alvo, no consumidor. Pesquisamos
Qual o seu interesse, o que ele conhece, como ele é, quais as suas expectativas. O mesmo acontece com as pedagogias e com as metodologias. Elas também são pensadas para um público-alvo. Esse público-alvo são as crianças, são os alunos na escola. Não querendo simplificar o processo educativo, tornando igual ao processo de fabricação de produtos e comercialização. Mas, na verdade, as metodologias se pautam numa ideia de infância, de criança, de como ela aprende e de como ela deve ser educada. O problema é que existem diversas formas de encarar a criança e sua infância. Portanto, existem várias formas também de pensar a sua educação, a forma de ensinar, a forma de avaliar, como abordar um novo conteúdo. As concepções de infância foram sofrendo transformações ao longo do tempo. Algumas práticas sociais da sociedade adulta em relação à criança foram se extinguindo. Outras permaneceram até os dias de hoje sob diferentes formas e outras ainda foram se agregando com o desenvolvimento da filosofia, da educação, da ciência e da tecnologia. Para Hayward, concepção de infância é algum entendimento em nível teórico do que é ser criança que relaciona ideias contrastantes sobre questões fundamentais, tais como a duração da infância, as qualidades que diferenciam ou aproximam os adultos das crianças e a importância atribuída a essas diferenças e semelhanças. Assim, a concepção de infância são as expectativas que a sociedade adulta tem